Olá, graça e paz, shalom, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do Estudando as Escrituras. Dessa vez vamos falar sobre os dons de Deus, os dons do Espírito, os dons ministeriais, os dons motivacionais. Você já ouviu essa divisão que existe entre os dons? Não? Então seja bem-vindo a essa aula aqui no nosso módulo Fundamentos. O próximo assunto aqui na minha programação inicial para esse módulo de fundamentos seria fé, o assunto fé, uma aula sobre fé. Nós já falamos sobre arrependimento e dentro daquela lista que a gente tem em Hebreus, o próximo fundamento, a próxima base da nossa fé é a fé em Deus. Mas eu quis encaixar essa aula sobre dons espirituais, especialmente nesse tempo de Pentecostes que nós estamos vivendo, essa época agora, esses dias de Pentecoste. Então seja bem-vindo a essa aula, vamos mergulhar no que as Escrituras falam a respeito dos dons. Dons, como você sabe, vem do grego charis, são presentes, carismas, algumas traduções até colocam a palavra carisma, o carismata, os dons de Deus. Bom, o primeiro e mais conhecido é a lista dos dons espirituais, os dons do Espírito Santo, aquele que capacita cada crente, cada filho de Deus individualmente para poder manifestar o poder de Deus, o sobrenatural de Deus e poder tocar as pessoas, servir as pessoas com a vida, com o sobrenatural de Deus, com o toque do Espírito Santo. O fluir dos dons, ele mostra que Jesus está vivo. O fluir dos dons, ele prova para a pessoa que está recebendo a manifestação daquele dom, que está sendo servida, alcançada, amada por Deus através daquele dom, mostra para ela que Deus está vivo e que Deus a ama. Quantos aqui que estão me ouvindo já não se sentiram extremamente amados por Deus de uma forma muito real ao receber uma palavra profética, uma palavra de conhecimento sobre algo que só Deus poderia saber a respeito da sua vida, ou então algo que você estava orando e estava sentindo Deus falar ao teu coração e vem uma pessoa e fala a mesma coisa da parte do Senhor, fala exatamente aquilo que você estava sentindo e ouvindo no teu coração. Eu acredito no ministério profético, nos dons proféticos, como essa confirmação, principalmente para nós que temos o Espírito Santo, A forma primordial que Deus escolheu e deseja falar com seus filhos é Ele com você, o Espírito Santo falando com você diretamente. E principalmente quando envolve grandes decisões na nossa vida, ou Deus realmente está te chamando para algo mais profundo com Ele, é comum Deus falar ao teu coração e confirmar através de vozes proféticas, para mostrar que é Ele mesmo falando, para você não ter dúvidas. Isso edifica muito a nossa fé, sem a gente falar em Deus curando uma enfermidade sobrenaturalmente. Você sabia que no avivamento chinês, por exemplo, são milhões e milhões de pessoas nascidas de novo na China nos últimos 20, 30 anos, alguns estimam até algumas centenas de milhões de chineses. Foram feitas pesquisas, isso há 10, 15 anos atrás, chega a 70% o número das pessoas que se converteram na China ou porque foram curadas sobrenaturalmente por Deus, com algum crente orando por ela, ou então conhece alguém que foi curado. A missionária Heidi Baker, a apóstola Heidi Baker, por exemplo, que tem um dos maiores movimentos de plantação de igrejas da história. Eu falei sobre ela no vídeo Pentecoste dos Pentecostes. Ela sai pelas vilas, não só de Moçambique, lá eu falei só Moçambique, na verdade ela tem igrejas na África inteira. E ela vai pelas vilas, vai pelas aldeias e chama todos os enfermos, cegos, surdos, paralíticos. E Deus cura todos, praticamente todos.
e a vila inteira se converte. As pessoas que foram curadas, claro, e também todos os familiares, os parentes, e acaba que aldeias inteiras se convertem a Cristo ao testemunhar uma manifestação tão real, tão poderosa e tão carregada de amor de Deus para poder transformar a realidade das pessoas e, na verdade, desfazer as obras do diabo. Enfermidade curada, demônios expulsos, tudo isso é Deus desfazendo as obras do diabo, e 1 João nos diz que o Filho de Deus se manifestou exatamente para isso. Só você estudar o ministério de Jesus, o que ele fazia, o que ele andava fazendo. Ele pregava o arrependimento, curava enfermos e expulsava demônios. Essa deveria também ser a nossa agenda, a agenda da Igreja de Cristo. A agenda do corpo de Cristo tem que ser a mesma agenda da cabeça, do cabeça, que é Cristo. Na verdade, evangelismo bíblico é isso, é exatamente isso, é expulsar demônios e curar enfermos. E aí depois nós pregamos. Primeiro nós demonstramos o reino de Deus. Primeiro nós carregamos o poder de Deus, porque o evangelho, como disse o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação, e a palavra ali é sozo. Sozo significa cura, libertação, perdão de pecados, salvação, restauração. É um pacote completo. Toda vez que você vê a palavra salvação no Novo Testamento, você está diante da palavra sozo, que tem todo esse contexto. Não é só o perdão de pecados, o novo nascimento, na verdade inclui cura física, cura emocional, a libertação de opressão demoníaca, o perdão de pecados, o novo nascimento. Tudo isso está no pacote do que é salvação, do que é sozo. E o Filho de Deus veio desfazer todas as obras do diabo. Veio nos salvar, veio sozo. Amém? Glória a Deus. Sabendo disso, a nossa lista, famosa lista de dons espirituais, dons do Espírito, que se movem através dos crentes individualmente, Cada um recebe o dom como Deus deseja para poder servir as outras pessoas, servir o corpo e servir também o mundo. A cada um, 1 Coríntios 12, você está acompanhando aqui comigo, 7 a 11, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Sempre entenda uma coisa, que a unção, os dons, eles sempre vêm para resolver um problema, sempre vêm para servir a um propósito. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Que maravilha! Eu vou passar rapidamente, um por um. Eu prometo me aprofundar nesse assunto em outras aulas, tá? A gente gastar um bom tempo dando exemplos, testemunhos, ouvindo testemunhos de outras pessoas, de como cada um desses dons se manifesta particularmente. Você vai se espantar quando você vê que provavelmente você já se move em algum deles e nem sabia, porque você não sabia classificá-los. Você não sabia, por exemplo, que uma sensação que te dá no corpo ou algo que vem na tua mente, no teu coração, quando você está perto de uma pessoa oprimida pelo diabo, pode ser discernimento de espíritos. Você já se move nisso e nem sabia. A primeira é a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, para a gente resumir bem rapidamente, é você simplesmente saber de coisas e receber resolução de problemas
ou então uma palavra que vai resolver um conflito, vai trazer. Você quer ver um exemplo de palavra de sabedoria? Foi Jesus dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele desmontou ali toda a tentativa dos fariseus de enquadrá-lo, né, em desobediência civil a Roma, e ao mesmo tempo ele foi verdadeiro em dizer que você tem que dar os impostos a César, porque isso é de César, né? O rosto de César estava na moeda, e você dá a Deus o que é de Deus. Ele desconstrói ali qualquer tentativa de enquadrá-lo, qualquer argumentação. Foi uma palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é você saber o que fazer, é você ter a sabedoria de saber o que falar diante de um conflito, diante de uma acusação, diante de uma situação difícil, algo que você não poderia saber por si só, pela sua própria capacidade. Isso difere da palavra de conhecimento, no sentido que conhecimento é você simplesmente saber de algo que não tem como você saber, ok? Não tem como você saber, por exemplo, que tem uma pessoa sentindo uma determinada dor ali num determinado recinto, numa igreja, num culto, ou na rua, ou no shopping, onde seja, e de repente você chega perto da pessoa, ou Deus fala com você, ou você sente aquela dor no seu corpo, é muito comum, isso é um tipo de palavra de conhecimento, e você pergunta para a pessoa: por acaso você está com uma dor assim, assim, assada em tal lugar? Ela: tô sim. Como é que você sabe? É porque Deus quer te curar. E você simplesmente coloca a mão no ombro dela ou nas costas, enfim, ou então nem coloca a mão, só fala, e o poder de Deus vai ser liberado para curar essa pessoa. Ou então você simplesmente está ministrando ou está orando por alguém e vem alguns flashes, algumas imagens ou algumas visões, uma impressão, uma palavra, alguma coisa, e a prudência nos manda testar, né? Não é falta de fé. Você, por um acaso, isso diz algo para você, e a pessoa vai se espantar: como é que você sabe disso? É porque Deus, você crê que Deus fala? Pois é, Deus está falando. Então, palavra de conhecimento é você receber uma informação que pode ser, inclusive, do passado ou da vida presente da pessoa. Não precisa ser necessariamente uma palavra do futuro, a respeito do futuro da pessoa, ok? Porque isso é profecia, tá? E é outro dom que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a palavra de conhecimento é simplesmente saber de algo que pode ser algo presente, sem ter como você saber, a não ser que Deus te fale, tá? Pelo mesmo Espírito, há outro fé. Essa aqui não é a fé para salvação. Essa aqui não é a fé também que vem pelo ouvir da palavra. Isso aqui é o dom de fé. Isso aqui a gente sabe que fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, como está lá em Hebreus. Mas esse dom de fé traz uma certeza de que Deus vai fazer algo, né, muito grande, um milagre, ou algo que não teria como acontecer sem a intervenção de Deus, sem Deus estender a sua mão. Então, para você ser autorizado a ir e dar o passo e ver Deus te respaldar, o dom de fé para fazer coisas extraordinárias, o dom de fé precisa estar em operação. Então vai além daquela confiança, daquela fidelidade que eu tenho na palavra de Deus, o suficiente para eu ir orar com o enfermo, o suficiente para eu expulsar um demônio, o suficiente para eu pregar a palavra, e vai e entra no campo de situações que te colocariam em risco, ou de milagres, enfim. E você vê que tem o operar milagres. Então, quando a gente fala de fé para operar milagres, que está logo ali embaixo, é algo específico. E a fé pode ser Deus, por exemplo, mandar você entrar num lugar que você estaria correndo risco de vida, mas ele tem algo e algo acontece, ele alcança uma pessoa, ele fala com alguém ali e ele te deu aquela certeza: vai, pode ir, porque eu sou contigo, ok? Ou então algo na natureza. Quantos testemunhos, eu poderia te contar aqui vários testemunhos sobre sinais na natureza, chuvas, de nuvens abrirem, chuva parar na hora, ou então a chuva vir diante de uma palavra de fé, de uma palavra que Deus deu: dê a ordem que vai acontecer, e acontece. E acontece, inclusive, na natureza, tá? Dons de fé. É você ter uma certeza.
Eu arrisco dizer que tudo que está aqui é você ter certeza do que Deus está falando, né? Ele só fala de formas diferentes para produzir resultados diferentes. Num ele quer curar, no outro ele quer abençoar, no outro ele quer resolver um problema, no outro ele quer operar um milagre, ele quer fazer algo extraordinário, mas ele precisa que você vá e faça a sua parte. Mas em todos eles você tem algo em comum, Deus está falando ao teu espírito. Você tem certeza do que Deus quer que você faça. Né? O próximo é dons de cura. Veja que está no plural, são dons de cura. Então existem diferentes, tá? Diferentes dons de cura. E pelo que eu já li, pelo que eu já vi, pelo que eu já tive de experiência, pelo que eu ouvi de homens e mulheres de Deus, isso se difere no sentido de que uma pessoa ela tem uma unção, ela tem o dom para orar por um determinado tipo de doença. E tem outra que tem dons para orar por outro. Né? Eu me lembro do Dr. Peter Wagner, saudoso Dr. Peter Wagner, ele disse que tinha dom para orar por costas e por pernas, se não me falha a memória, acho que era mais por costas. E ele orava por coluna desviada, dor de coluna, lombar, né, problemas nas vértebras, enfim, Deus sempre curava. E outras doenças, quando ele orava, nada acontecia. E aí ele foi descobrindo, por tentativa e erro, né, por experiência, que ele tinha um dom para curar doenças das costas. Tá? Isso é para te mostrar que Deus pode te ungir, pode te dar um dom para ele curar através de você determinados tipos de doenças e outras não, ok? Operar milagres é o próximo, né? O dom de cura, ele é algo que se manifesta não somente, mas na maioria das vezes em doenças que você não está vendo, doenças invisíveis, doenças que vão, ou então doenças profundas, até visíveis, mas onde há uma melhora gradual. Isso acontece também, né? O próprio Senhor Jesus, ele orou com um cego que foi, lavou o olho, quando voltou ele estava vendo embaçado, ele estava vendo homens como árvores. E Jesus orou de novo e aí a cura foi completa. Então até Jesus ministrou curas graduais. Então isso pode acontecer nos dons de cura, tá? Agora, milagre não, milagre é na hora. Milagre é um cego que começa a enxergar, um cego de nascença que começa a enxergar na hora, um surdo que nunca ouviu começa a ouvir na hora, um paralítico que não, né, um tetraplégico, um paraplégico que de repente dá um salto da cadeira, sai correndo, sai andando. Esses são milagres, né, que a gente vê Deus operando, principalmente quando o evangelho está sendo pregado para um grupo de pessoas que nunca ouviu o evangelho. Né? A gente ouve de muitos milagres na África, em meio aos muçulmanos. Aqui no Brasil também, quando alguém entra numa comunidade, entra num lugar onde as pessoas não ouviram, não têm uma experiência com Deus, e Deus vem provar o amor dele por essas pessoas. E claro, por aquela pessoa que estava, né, enferma, terrivelmente enferma, a ressuscitar mortos. Isso aqui está dentro de operar milagres, tá? E lembre-se que é sempre para o bem comum, sempre para resolver um problema por amor dessa pessoa. A outro, profecia. Profecia, sim, está dentro daquele grupo ali, né, junto com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, esses dons proféticos, né, esses dons de fala, e que aqui especificamente trata de eventos futuros, de coisas futuras, você saber o futuro, porque Deus é o Deus que chama ao fim desde o princípio, como diz Isaías. Então ele já sabe tudo o que vai acontecer, e quando ele compartilha um pouquinho do futuro com alguém pelo Espírito Santo, esse dom está se manifestando, o dom de profecia. Amém? A gente vai ter aulas, tá? A gente vai ter uma aula, eu creio que no módulo de 5 ministérios. Quando eu chegar no ministério profético, a gente vai fazer a diferenciação entre todos poderem profetizar, como Paulo fala, todos vocês podem profetizar, a gente vê no capítulo 14, o dom de profecia
e o ministério, o ofício profético do profeta dentro dos 5 ministérios. Tem diferença e muito do que se faz de confusão com profético, profecia e ministério profético tem a ver com a gente não entender, com a igreja não entender a diferença entre essas diferentes manifestações, ok? Discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos é você saber o que está numa pessoa, ou qual voz está se manifestando, qual espírito está se manifestando, se é Espírito Santo, ou se é um espírito demoníaco, ou ainda se é simplesmente o espírito humano, o espírito da pessoa, tá? Então, se uma pessoa está sendo oprimida por demônios, muitas vezes até por qual demônio, ok? Antes mesmo que uma libertação comece, tá? Então, quem lida com libertação geralmente se move no discernimento de espíritos, saber discernir que espírito está por trás de uma pessoa, ou do que ela está falando, ou do que ela está fazendo, que espírito está influenciando a vida de uma pessoa. Pode ter gente que está manifestando algo e todo mundo, que lindo, olha, é de Deus, e chega alguém com discernimento do Espírito e fala assim, em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás, a pessoa cai endemoniada na hora, porque ela discerniu corretamente o Espírito que estava ali por trás daquela manifestação e vice-versa, tá? Pode ter gente chamando de demônio o que é Espírito Santo que está fazendo, como fizeram inclusive com o Senhor Jesus. Ele estava expulsando demônios e os fariseus, cegos espiritualmente, disseram, ele está expulsando demônio por Beelzebul. Então, na verdade, é um dom que a gente precisa muito hoje em dia, com a quantidade de mentiras e distorções que nós somos bombardeados, todos os dias, de todos os lados. A gente precisa discernir o que vem de Deus, o que não vem de Deus, e o que vem do inferno. Há outro, variedade de línguas e ainda outra, interpretação de línguas, tá? Mais uma vez aqui nos dons vocais, você tem agora variedade de línguas. Língua estranha, se você viu a minha aula sobre línguas estranhas, você sabe que é um presente que Deus quer dar para todo filho de Deus. Quer que todo filho de Deus use esse presente, esse dom, porque é um dom que edifica a nossa fé, edifica muito a nossa fé. Agora, variedade de línguas, eu falo inclusive lá naquela aula, que pode se referir, tá? Não somente, mas pode se referir a pessoas que aprendem línguas estrangeiras de forma sobrenatural. Eu conheço pessoas que aprenderam várias. Tem missionários que Deus já deu assim, 10, 11, 12, 13 línguas diferentes, dialetos, principalmente na África, para poder alcançar esses grupos com o Evangelho. A variedade de línguas, ou então línguas estranhas, diferentes, que você nunca orou. Eu, particularmente, em momentos de oração, em momentos que eu entrei em níveis mais profundos de intercessão, de batalha, de guerra espiritual, eu me recordo muito bem de começar a orar algumas línguas assim bem diferentes, que eu nunca tinha orado, nunca tinha ouvido aqueles sons, e eu sentia aquela manifestação diferenciada do Espírito Santo, uma coisa diferente. Não sei se é variedade de línguas, pode ser, pode não ser, tá? Interpretação de línguas, eu já estive em cultos, Deus já me deu a graça de interpretar algumas línguas, algumas vezes em cultos, veio uma glória, uma presença muito forte de Deus. Já orei também a língua que outra pessoa interpretou em cultos, é sempre um momento muito, muito lindo, mas também pode vir no seu momento de oração. Você está orando em línguas na sua casa, no seu quarto, e você pode orar, Senhor, me permita interpretar o que está sendo orado, e o Espírito Santo vai trazer no teu coração em forma de uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, que na verdade está interligado com a interpretação de línguas. É você saber, de repente, pelo Espírito, o que está sendo orado, o que você está conversando com Deus ali em Espírito. Amém? Veja que tudo inclui, tudo envolve um relacionamento com o Espírito Santo,
uma sensibilidade ao mover do Espírito Santo e a fé. Tudo isso, apesar de haver o dom de fé, tudo isso exige fé de que Deus quer te usar, Deus está em você, o Espírito Santo habita em você, Ele quer usar você para servir outras pessoas, e é você ficar atento ao que vem na tua cabeça, ao que vem no teu espírito, né? Aqueles impulsos, né? Aquelas vontades, aqueles pensamentos que vêm e você sente paz, né? O Espírito Santo sempre vai dar paz. Mas às vezes a gente fica, será que é coisa da minha cabeça? Será que não é? Só tem um jeito de você saber, ir lá e testar, ok? Por isso que quando a gente está ensinando palavra de conhecimento, fé, dom de cura, tudo isso, você não precisa chegar dizendo, Deus está dizendo, eis que te digo, nada disso. Se é uma palavra de conhecimento, fale, ó, isso assim, faz sentido para você? Você não está sendo incrédulo, você está sendo prudente, é diferente. Quando você chegar para orar, se Deus não te deu aquele nível de fé que você tem certeza, eu tive algumas vezes esse nível de fé, eu tinha certeza que Deus ia curar, eu não tinha dúvida nenhuma, porque veio aquela convicção do Espírito. Mas quando você não tiver essa convicção toda, você pode oferecer para orar, né? E oração pouca gente resiste, quase ninguém resiste, né? Rejeita. E você ora com toda a fé que você consegue reunir ali naquele momento. E aí Deus cura ou não, né? Mas o desejo, você tem que saber que o desejo dele é curar na grande maioria das vezes. Tá? Às vezes a gente não entende por que não acontece a cura. Mas, como disse o saudoso Reinhard Bonnke, né? Hoje que já partiu para a glória, passou o manto para o Daniel Kolenda, né? Um dos maiores evangelistas de todos os tempos, ganhou milhões de almas para Cristo lá na África, um alemãozão de olho azul, mas que virou a África de cabeça para cima para Deus. Ele dizia, se tiver 100 pessoas numa fila pedindo cura, pedindo oração por cura, e eu orar por 99 e 99 não forem curadas, eu vou orar pela 100ª pessoa com a mesma fé, com a mesma convicção, porque não sou eu, é a palavra. A palavra diz que ele levou as nossas enfermidades, a palavra diz para a gente orar por cura, esses sinais seguirão os que crerem, vão pôr as mãos, os enfermos vão ficar curados, a palavra diz que ele é o Deus que tira toda enfermidade, que perdoa toda iniquidade, enfim. Então se eu creio na palavra, eu não preciso esperar nenhum sinal, eu não preciso esperar nada acontecer, a não ser que eu tenha uma pessoa enferma ali, eu tenho a palavra de Deus no meu coração, eu tenho uma mão que Deus me deu e eu tenho uma boca para poder orar. É tudo que a gente precisa. E a gente vai. E o tremendo é que quando a gente dá esses passos de fé, Deus sorri e assina embaixo. E começa a edificar, a fortalecer a nossa fé, operando, fazendo aquilo que só Ele pode fazer, que é curar, que é tocar, que é abençoar, que é falar conosco. E como a fé, os dons também se exercitam. Os dons você precisa fluir, você precisa exercitá-los, você precisa usar os dons para você crescer no discernimento de como usá-los, como fluir neles, né? Nas nuances, né? Nas minúcias, porque pelo que eu tenho visto na minha caminhada, esses dons eles têm diferentes manifestações, diferentes níveis, né? Mesmo que seja igual, você tem níveis diferentes de uma pessoa para outra, mas também tem manifestações diferentes, ok? E são muito particulares, assim. Então você precisa realmente entrar, tem características em comum, mas tem detalhes, nuances, que é você e Deus, você que vai descobrir na sua caminhada com o Senhor, orando pelas pessoas, ok? Abençoando as pessoas, amando as pessoas e buscando esses dons com zelo, amém? Vamos para os dons motivacionais, tá? Esses são dons que balizam a tua vida, são dons que falam da motivação que você tem para o ministério. Eu quero servir a Deus, e aí você sai
para servir a Deus. E essas coisas te motivam, né, dependendo do dom que você tem. Né? Romanos 12, 6 a 9. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, tem gente que da oração, é o intercessor, é o profeta. O prazer dele é ouvir Deus e falar da parte de Deus. Seja pregando, seja profetizando individualmente, okay? Seja profetizando, entregando palavras de conhecimento, de sabedoria, de profecia. Mas o importante é sempre usar na proporção da sua fé, nem mais, nem menos. Não passe do nível da fé que Deus lhe deu. Se o seu dom é servir, né, outras pessoas são motivadas pelo serviço. Onde ela olha, ela quer servir, ela quer fazer alguma coisa, ela quer abençoar, ela quer resolver problemas, ela quer ajudar na igreja, quer ajudar no trabalho, ela quer ajudar. Isso aqui não é só para dentro da igreja não, tá? Isso é para a vida. E se você é motivado, se você sente a bênção de Deus, o amor de Deus fluindo através de você, quando você serve, você tem esse dom motivacional do serviço. Se é ensinar, olha aí, olha um dos dons nossos aqui, né? Um dos meus dons. Eu tenho um prazer enorme em ensinar. Eu amo ver as pessoas aprendendo, recebendo, o olhinho brilhando, né? Quando entende a palavra de Deus. Eu amo, isso é uma paixão que eu tenho, que Deus colocou no meu coração. Eu tenho o dom de ensino. É uma das coisas que me motivam no reino, ok? Outra coisa, né? Não falei isso lá no início, eu falo agora. Você pode manifestar mais de um dom, tá? Tanto espiritual quanto motivacional. Geralmente nós temos um mix de dons, tá? Não temos todos, senão nós não seríamos um corpo, tá? Seria uma grande parte de um corpo, mas nós somos um corpo e por isso cada um tem uma operação diferente e cada um tem um mix de dons, mas nós geralmente manifestamos alguns, tá? Não só um, nem só um dom espiritual, nem só um dom motivacional. Geralmente você tem ali dois, eu não gosto de pôr números, dois dons motivacionais, de repente até três, dons espirituais por aí também, uns 3, 4, não quero pôr número, tá? Mas o que a gente tem visto por experiência é que você não manifesta um dom só. Geralmente Deus vai fluir com mais de um dom na sua vida. Se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim o faça, né? Outras versões dizem exortar. Tem pessoas, isso aqui tem a ver com aconselhar, com confortar, né? Um pastor, né? Pastor por excelência, uma pastora, provavelmente tem esse dom motivacional de dar ânimo. É uma pessoa que ama sentar, ouvir, conversar, aconselhar, pôr a pessoa para cima, né? Animar a pessoa com o seu aconselhamento. Se é contribuir, que contribua generosamente. Tem pessoas que têm esse dom motivacional, ela quer trabalhar, fazer dinheiro para poder contribuir, é um prazer, uma alegria que ela tem. A motivação dela é enriquecer para semear no reino, para semear na vida de outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Ela não é movida por ganância, ela é movida pelo dom da contribuição. E a ordem é contribuir generosamente. Se exercer liderança, né? Outras versões dizem presidir, que exerça com zelo, quer dizer, com cuidado, com dedicação. Outros têm alguns têm essa necessidade, eles têm essa motivação de liderar, presidir, de ministrar, cuidar do bom andamento de uma igreja, de uma instituição, de uma empresa. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Né? Veja que Paulo ele está exortando aqui alguns perigos de quem tem esses dons motivacionais, né? Alguns perigos que as pessoas correm. Por exemplo, o perigo aqui da misericórdia. O que é o dom de misericórdia? É a pessoa que não consegue ver um mendigo na rua, que já quer parar, cuidar dele, dar roupa para ele e levar para casa se deixar. Né? São geralmente pessoas que vão abrir orfanatos, vão abrir asilos,
vão abrir casas de acolhida, ou se ela não vai administrar isso, ela vai servir num desses lugares, ou ela vai trabalhar, ou ela vai ajudar a sustentar, alguma coisa ela vai fazer para demonstrar a misericórdia do Senhor para os pobres, para as viúvas, para os órfãos. E Paulo está mandando, faça com alegria, não faça com tristeza, não faça com peso, não faça apontando o dedo para os outros, dizendo, vocês deviam estar fazendo o mesmo. Aliás, quando o assunto é dom e uma pessoa começa a apontar o dedo para outra, dizendo, vocês não estão fazendo o que eu estou fazendo, vocês têm que fazer o que eu faço. Se todo mundo fizer o que eu faço, né, tudo vai dar certo, a igreja vai crescer. E isso é uma atitude, infelizmente, ainda muito comum, mas que Dr. Peter Wagner chamava nos seus livros, né, a respeito de dons espirituais, de projeção de dons. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa é um profeta, ela tem um dom de profetizar, é um profeta, tem dom de profecia, né? Ela é motivada para isso. E uma pessoa assim, geralmente uma intercessora, ou é um líder de adoração, ou simplesmente um profeta, alguém que está o tempo todo mergulhado na palavra e buscando ao Senhor. E se essa pessoa é um intercessor, né? Nem todo intercessor é profeta, mas todo profeta é intercessor. Ela pode chegar para a igreja e dizer assim, vocês têm que orar igual eu oro. Se vocês orarem igual eu oro, Deus vai falar com vocês igual Ele fala comigo. Pausa. O papel de um profeta no ofício de profeta, assim como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, não é fazer todo o trabalho sozinho, como a gente vai ler ali em Romanos 4:11, tá? Não é fazer todo o trabalho profético, todo o trabalho evangelístico, todo o trabalho pastoral sozinho. Se você ler lá em Efésios 4, você vai ver que o trabalho dos 5 ministérios é aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Então, o chamado principal dos 5 ministérios é equipar os santos para os santos realizarem o ministério. Que ministério? Os 5. Claro que não vai ser no nível de um desses anciãos, de um desses líderes, tá? De um apóstolo, de um profeta no ofício, tá? Diferente do dom de profecia, ok? Agora, se um profeta chega e fala, se vocês orarem e jejuarem igual eu oro, vocês vão profetizar igual eu profetizo. Não, isso é um erro, ok? Todo profeta, ele quando ministra a igreja, acontecem algumas coisas. As pessoas passam a ouvir Deus melhor, as pessoas recebem a unção que está sobre o ministério dele e se tornam mais sensíveis à voz do Espírito Santo, tá? As pessoas começam a ter visões, começam a ter sonhos, os dons proféticos, a unção profética começa a ser compartilhada com a igreja quando um profeta ministra a igreja, tá? Mesma coisa com o evangelista. Quando o evangelista ministra a igreja, as pessoas saem orando por enfermos, saem expulsando demônios, saem pregando o evangelho na rua, ok? Porque ele está compartilhando do dom, da unção, mas isso não significa que todos aqueles santos vão virar profetas, vão virar evangelistas, tá me entendendo? Então, se eu chego e projeto o meu dom sobre você, eu falo, faça o que eu faço, que você vai, né, ore como eu oro, jejue como eu jejuo, estude a Bíblia como eu estudo, que você vai fazer exatamente o que eu faço. Não, você vai melhorar. Por isso que os 5 ministérios, eles aperfeiçoam os santos, tá? Para a obra do ministério, seja ela qual for. Então, a gente precisa ser ministrado pelos 5 ministérios porque tem de tudo no corpo. Em meio aos santos tem de tudo. Então, cada um que ministrar vai ativando mais e mais diferentes dons no corpo de Cristo, tá? As pessoas vão descobrindo os seus dons, vão se movendo, conforme elas vão sendo ministradas pelos ministérios que correspondem ao chamado e ao mix de dons delas, elas vão tendo mais experiências naquela área e vão amadurecendo, ok? Vão amadurecendo, e aí algumas sim, podem ser chamadas por Deus para o presbitério, para se tornar um dos 5 ministérios. Esse é um outro grupo de dons, os dons ministeriais, tá? Nem todos são chamados para esses dons ministeriais,
Agora todos podem se mover numa dimensão pastoral, numa dimensão profética, numa dimensão evangelística, até mesmo apostólica. Não significa que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tá? Mesmo porque o papel, como eu disse, reforço mais uma vez, dos 5 ministérios é treinar, é equipar os santos, não é fazer tudo sozinho, tá? Isso é muito comum, um evangelista chegar assim, eu ganhei 1000 pessoas para Cristo semana passada. Um pastor, ele ouve uma palavra dessa, ele entra em crise. Se ele não entender a questão do corpo, que nós somos um corpo, e celebrar o evangelista, né? Que tremendo, olha que evangelista tremendo, agora me dá essas 1000 vidas aí para eu cuidar, porque o pastor sou eu, entendeu? Se houver uma atmosfera de imaturidade e de projeção de dons, o evangelista vai pôr o dedão na cara do pastor e vai falar, por que você não está ganhando 1000 almas por semana? Né? E o pastor, por sua vez, pode ficar ferido e falar, mas você que não cuida de nenhuma delas, né? Você ganha 1000, vira as costas e vai embora. Né? Gente, mas é isso que um evangelista faz, ele ganha 1000 aqui, vira as costas e vai embora, que esse é o chamado dele. Um pastor, por sua vez, ele jamais vai deixar essas 1000 pessoas soltas. Ele não vai ganhar 1000 pessoas, porque ele não vai dar conta de 1000 de uma vez. Então, ele provavelmente vai receber pessoas que um evangelista ganhou para ele poder cuidar. E nem o pastor pode cobrar o evangelista de não ter cuidado, e nem o evangelista pode cobrar o pastor de não ter ganhado tantas almas. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, o intercessor também não pode cobrar alguém que não é intercessor de não orar o tanto que ele ora, um profeta de ouvir Deus como ele ouve. Então, quando a gente entra nesse campo de projeção de dons, eu começo a projetar sobre você o teu dom, ou eu te cobro de algo que não adianta eu te cobrar, porque você nunca vai manifestar esse dom igual eu manifesto, se esse não for o teu chamado, se esse não for o dom que Deus quer se mover na sua vida. Começa um monte de comparação, um monte de imaturidade. Então, uma igreja madura, onde não falta nenhum dom, ela vai reconhecer e honrar o dom de cada um, e a gente vai né, com amor e maturidade, reconhecer que nós não temos tudo que nós precisamos sozinhos, tá? Nós somos um corpo, então nós precisamos uns dos outros. Aquilo que me falta, você tem, o que te falta, eu tenho. E assim, Deus não quer que nenhum dom falte na igreja e falte no corpo de Cristo, ok? Se a gente tiver essa maturidade, se a gente tiver essa honra, cada um vai servir com o que Deus deu, e nós vamos nos completar, formando juntos o corpo de Cristo. E é isso que Paulo fala. É interessante que nessas duas listas, se você continua lendo, né, lê um pouco antes, um pouco depois, você vai ver que Paulo fala em 1 Coríntios 12 e em Romanos 12 a respeito do corpo. Nós somos um corpo. Então a gente precisa entender que o corpo tem várias partes, cada um com a sua operação e cada um extremamente necessário. Senão não faria parte do corpo. Amém? Glória a Deus. Então, dons ministeriais. Efésios 4, 11 e 12. Tá? Isso eu vou me aprofundar no nosso módulo 5 ministérios. Tá? Mas eu já te dei aqui uma canjinha, né, do que vem por aí no módulo de 5 ministérios, e a gente vai mergulhar em cada um dos 5. Esses dons ministeriais são aqueles dons de ofício, são os presbíteros, os anciãos, os líderes, tá? Que o Senhor levanta para poder treinar os santos, para poder edificar os santos, treiná-los, prepará-los para a obra do ministério. Alguns para apóstolos, o Senhor designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de aperfeiçoar ou preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo, olha aí, mais uma vez, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Não vou me aprofundar mais agora nessa aula, nesses dons ministeriais, tá? Depois, no nosso módulo, em breve, no nosso módulo de 5 ministérios,
eu vou explicar como se relaciona com o outro, como Deus tem um processo para a vida de cada crente, cada filho de Deus, passando por esses 5 ministérios. Deus quer que você seja ministrado pelos 5, e em cada uma das fases da nossa vida cristã, um desses 5 ministérios tem um papel fundamental a cumprir para a nossa maturidade, para o nosso amadurecimento como filhos e filhas de Deus, tá? O que importa agora, a gente estudando aqui, fazendo essa diferenciação dos dons espirituais, dons motivacionais, dons ministeriais, é saber que tudo isso é para servir, amém? Tem lá o dom motivacional do serviço, mas todos os dons, sejam espirituais, sejam motivacionais, ministeriais, todos são para servirmos uns aos outros em amor. 1 de Pedro 4,10, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Outras traduções, administrando fielmente a multiforme graça de Deus. Então a graça de Deus tem muitas formas, muitas faces, muitas formas. E o tremendo é que ela se manifesta de formas diferentes através de cada pessoa. E a cada pessoa que flui num mix de dons diferentes, com níveis diferentes, com nuances diferentes, com detalhes diferentes, a gente vai tendo um vislumbre um pouco maior da graça de Deus, da sabedoria, das riquezas do poder de Deus. É lindo. Deus quer que toda a igreja se mova em dons espirituais, nos dons motivacionais, e se não for chamado para um dom ministerial, separado para ser um líder dos 5 ministérios, Deus quer que você pelo menos se mova numa dessas dimensões, tá? Numa unção profética, numa unção pastoral, mas que você não seja chamado para ser um pastor, um profeta, um apóstolo. Você pode se mover sim, porque esses 5 ministérios trabalham para edificar os santos, para a obra do ministério, tá? Nessas 5 dimensões, tá? Deus não quer que falte nenhum dom na igreja. Olha lá 1 Coríntios 1,7. De modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, tá? Então é desejo de Deus que não falte nenhum dom espiritual nas igrejas, no corpo de Cristo. Está faltando algum daqueles dons lá? Ore para Deus levantar alguém ou dar a você, tá? Para resolver problemas, para servir. Se está faltando, faz falta, tá? E Deus quer levantar pessoas com todos os dons, em todo lugar, em todas as cidades, eu acredito até em todas as igrejas, tá? Embora, é claro, nós somos um corpo, o corpo de Cristo na cidade também precisa ter essa interdependência. A gente precisa entender, por honra, por amor, que uma igreja também ela vai ter um foco diferente de outra, mas elas se completam na tarefa de alcançar e transformar uma cidade. Amém? Apóstolos compartilham dons. Olha lá Romanos 1,11. Anseio vê-los, o apóstolo Paulo falando, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Olha que maravilha. Paulo queria ir lá visitar os romanos para compartilhar alguns dons espirituais. E como é que se compartilha dons espirituais? Pelas mãos, já dei a dica aqui, pelas mãos de apóstolos. 2 Timóteo 1,6, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então, Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, e Timóteo recebeu uma transferência de unção, recebeu uma ativação de dons, e Paulo estava dizendo, mantenha viva essa chama. Então é possível essa chama se apagar se a gente não usar, se a gente não mantiver a chama viva. Se você já se moveu em dons e você parou de usar e viu que eles pararam de se manifestar, ore a Deus, se arrependa, peça perdão por não ter mantido viva a chama e peça a Deus a oportunidade de voltar a usar e vá.
dê os passos de fé, vai orar pelo enfermo, vai orar por alguém para ver o que Deus lhe fala, o que vem ao coração, e comece a se posicionar para servir alguém, para amar alguém com os dons. Amém? Isso Deus quer que a gente busque os dons, a gente vai ler daqui a pouco. 1 Timóteo 4,14, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Então, essa é uma forma também muito tremenda. Eu já tive alguns momentos assim na minha vida, e eu fui comissionado mestre, estava lá Dr. Peter Wagner, estava apóstolo Fernando Guilherme, apóstolo Oscar Pizarro do Chile, alguns homens muito tremendos, muito cheios de Deus, e foi exatamente isso aqui que aconteceu. Eles impuseram a mão sobre mim, entregaram palavras proféticas, eu recebi mensagens proféticas, palavras proféticas a respeito do futuro que Deus tinha para o meu serviço, para o meu ministério de mestre, e impuseram as mãos sobre mim, veio uma unção tremenda. A partir daquele momento eu fui comissionado como mestre, ok? Então é possível, e nós estamos vendo aqui que numa imposição de mãos do presbitério, de um apóstolo, né, ser transferido um dom, um chamado, um dom. E eu já tive também oportunidade de estar numa reunião com o apóstolo Randy Clark, em que ele nem mesmo impôs as mãos. Ele simplesmente orou para que a unção de Deus viesse, e ela encheu 2, 3 mil pessoas que estavam ali naquele culto. E quando eu voltei para casa, eu comecei a orar, veio uma fé muito grande por causa daquela unção, de que eu deveria orar mais pelos enfermos. Eu vi uma multiplicação assim incrível se eu via 1, 2, 5, 10 pessoas curadas assim ao longo de 1 mês, 2 meses, eu comecei a ver 10 pessoas curadas assim, num culto, 20, 30 pessoas curadas, curas assim maravilhosas, né? Testemunhos incríveis do que Deus estava fazendo. Houve uma multiplicação assim visível da graça de Deus para curar enfermos depois daquele culto em que o apóstolo Randy Clark simplesmente orou para que Deus compartilhasse, derramasse dons em todas aquelas pessoas que estavam ali, e nem mesmo impôs as mãos sobre nós. A glória de Deus veio, a unção veio, e falo por mim, e eu sei de outras pessoas que estavam ali também, que entraram num nível de manifestação de dons incrível. E quando eu voltei, eu vi a diferença visível. Eu já orava por enfermos antes, já tinha visto cura de Deus antes, mas a partir daquele dia foi uma explosão. Amém? Então é possível, e eu já vivi isso. Em nome de Jesus você vai viver também, tá? Ordem, tem ordem, né? Deus, isso aqui é um texto que eu vou me aprofundar melhor no módulo dos 5 ministérios, tá? Mas eu quis ler aqui também, principalmente pelo versículo 31, tá? Para a gente poder seguir em frente. 1 Coríntios 12, 28 e 31, é o finalzinho lá do capítulo que a gente já leu dos dons espirituais. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas, tá? Então tem uma hierarquia que eu não vou me aprofundar muito nisso hoje. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos o dom de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem... Isso aqui Paulo está argumentando a respeito do corpo. Nós somos um corpo, então temos operações diferentes. Entretanto, busquem com dedicação, né? Outras versões diz busquem com zelo os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Que caminho mais excelente é esse? 1 Coríntios 13, 12. Logo em seguida, ali Paulo já emenda, né? No capítulo 13, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Amém? A gente já viu lá em Pedro, 1 de Pedro, que dom é para servir.
Então, se não tiver amor, o dom pode se manifestar? Pode, mas é um perigo dons espirituais sem amor. Porque a pessoa vai se mover no dom, a pessoa vai ver o sobrenatural de Deus, mas ela não vai ter o caráter necessário para manter a sua integridade no longo prazo, tá? Eu já vi muitas histórias tristes de pessoas que receberam dons extraordinários de Deus, mas porque não cresceram em amor, não cultivaram amor por Deus e pelas pessoas, elas começaram a usar aquilo para elas mesmas, para aparecer, para serem reconhecidas, seja qual for a motivação, né? Eu não sou juiz delas, não saio por aí, né, julgando a intenção do coração das pessoas, mas a árvore a gente conhece pelo fruto. E depois de um tempo, você começa a ver frutos podres aparecendo. Infelizmente, quando você olha para os frutos e para a vida da pessoa, ela não teve o caráter, ela não teve a integridade necessária para administrar aqueles dons. Dons, muitas vezes infelizmente já vi dons maravilhosos, dons lindos, assim, que você via que era de Deus, era Deus mesmo. E depois você ficava sabendo de escândalos muito tristes na vida de líderes até, pastores, enfim. E aí eu fui aprendendo ao longo da caminhada, fui orando, buscando, errando, aprendendo. E aí eu descobri, né, na caminhada que dom Deus dá. É fácil para Deus nos dar o dom. Dom é um presente de Deus para nós. Mas a nossa integridade, a nossa santidade, o amor a Deus, o amor às pessoas, é o nosso presente de volta para Ele. Se nós realmente amamos a Deus, nós precisamos cultivar o fruto do Espírito Santo. Então é por isso que Paulo fala de dons, diz tem que buscar, né? Eu também não aceito essa desculpa de não precisa buscar dom. Que não precisa o quê? A palavra está dizendo que precisa. A palavra está dizendo que tem que buscar os melhores dons. A igreja cresce com a manifestação dos dons. A igreja é abençoada com a manifestação dos dons. As pessoas têm provas, o mundo tem provas vivas, reais, muito mais do que falácia. O apóstolo Paulo falou sobre isso. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo também ele confrontou falsos mestres, falsos apóstolos, dizendo que eles venham com as palavras, né, com blá 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 deles, que eu vou vir com poder, eu vou vir com espírito. Então não tem essa de evangelho sem o poder de Deus, não existe. Ou eu creio na Bíblia toda, ou eu não creio em nada. Não tem essa de eu crer num pedaço na Bíblia e não creio em outro pedaço da Bíblia. Então chega desse negócio de evangelho sem poder, de cristianismo sem poder. Não foi esse o cristianismo que Jesus Cristo veio trazer para a Terra. Beleza? Dito isso, a gente tem que aprender a amadurecer. Que os dons não é para a gente aparecer, os dons não é para a gente construir um império pessoal, os dons não é para a gente ser admirado, idolatrado, adorado. Os dons é para serviço, por amor a Deus e às pessoas. E é por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 12 sobre dom, fala em Coríntios 14 sobre dom, e no meio, em Coríntios 13, ele fala sobre o fruto do Espírito, que é o amor, e o amor nas suas diferentes manifestações. Então olha lá 1 Coríntios 14, 1. Interessante, ele termina o 12 falando, busca com zelo os melhores dons, tá? Tem que buscar, mas eu vou mostrar um caminho mais excelente. Aí ele começa, se não tiver amor, eu posso falar, posso profetizar tudo, posso saber todos os mistérios, todo conhecimento, uma fé que move montanhas. Se não tiver amor, não serve para nada. Né? Outro versículo diz, é sino que retine, quer dizer, só faz barulho, não tem essência, não tem porquê, não tem uma raiz sustentando isso, não tem um propósito eterno para eu estar me movendo num poder tão sobrenatural. E aí ele recomeça, né? O capítulo seguinte, ele começa de novo. Então sigam o amor, o caminho do amor, e busquem com dedicação os dons espirituais. Uma coisa não exclui na outra. Na verdade, uma coisa sustenta a outra, ok? O caminho do amor sustenta a busca
e a manifestação dos dons espirituais. Ele fala, busque todos, busque com zelos melhores, principalmente o dom de profecia, porque você edifica demais a fé da pessoa, tá? Com a profecia. E para a gente terminar, não é uma aula sobre o fruto do Espírito, mas como eu citei o fruto do Espírito, eu preciso fazer essa diferenciação aqui no final. Gálatas 5, 22 a 26, o apóstolo Paulo diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Pense numa tangerina, né, que tem vários gomos, é um fruto só, é uma fruta só, com vários gomos dentro dela. Então, o fruto do Espírito é amor. Né? Toda palavra, toda lei, todos os profetas se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, é amor. Aí você descasca o amor, aí lá dentro tem alegria, paz, paciência, amabilidade, né? Benignidade em algumas versões, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São os gomos, é o amor, é o fruto do Espírito. Isso aqui fala do caráter de Cristo em nós. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Quer dizer, para esse fruto se manifestar na nossa vida, a gente tem que tomar a cruz. Por isso que alguns só querem o dom, ele quer ver os milagres, ele quer ver as montanhas, ele quer ver o surdo ouvir, o cego ver o paralítico andar. E Deus também quer, tá? Mas essa pessoa, se não crucificar a carne, ela pode até ver esses dons espetaculares se manifestando, mas ai de nós, se a gente não fizer isso por amor, se a gente não fizer isso para servir a pessoa, sabe? E não para ser visto, para ser admirado. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós precisamos, Ele deseja que a gente se mova nos dons, Ele quer se mover nos dons através da minha e da tua vida, mas Ele espera que a gente tenha amor por Ele o suficiente para crucificar a carne, para tomar a cruz todo dia e matar, crucificar as paixões da carne e os seus desejos. Se nós vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A gente precisa andar no Espírito, não só no poder sobrenatural, mas também para o nosso caráter, também para as nossas escolhas, para os nossos pensamentos, para as nossas palavras, para as nossas atitudes. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, se a gente está tendo presunção, a gente está se achando, né? A gente está presunçoso, cheio de si, ou então a gente está provocando um ao outro, ou tendo inveja um do outro, significa que a carne não está crucificada, não está crucificada. Eu preciso manifestar o fruto. Como eu disse, os dons são um presente de Deus para nós, um presente para a humanidade, um presente para a igreja fluindo através de nós. Mas o fruto é um presente de volta, que a gente não consegue sem Cristo, sem a presença do Espírito dentro de nós. Jesus disse que Ele é a videira, nós somos os ramos, se nós permanecemos nele, Ele em nós damos fruto, inclusive o fruto do Espírito. Senão não tem conversa, a gente não tem como dar fruto, não tem como dar fruto, né, de vidas abençoadas, não tem como dar fruto de caráter de Cristo, sem a presença do Espírito. Agora, entenda essa diferença entre o mover do dom que a gente deve buscar, que a gente pode receber, que a gente pode ativar, que a gente deve se mover, e o fruto, a diferença disso, do dom para o fruto. Pense no fruto como uma árvore. Uma árvore, o que acontece numa árvore? Você planta uma árvore, você tem que preparar o solo, você tem que plantar a semente, você tem que regar, você tem que adubar a terra, você tem que fertilizar a terra, você tem que ir podando a árvore, você tem que ir cuidando dela. Se der uma praga, você tem que tirar a praga, você tem que cuidar, como um lavrador cuida de uma plantação, cuida de uma árvore. Agora, quem criou a semente? Foi Deus. Quem criou a árvore? Foi Deus. Quem dá o crescimento para a árvore? É Deus. Quem faz o fruto nascer na árvore? É Deus. Então toda a parte sobrenatural é com Deus. Toda a parte de vida que nós não temos como criar, não temos como inventar, é Deus que dá. Então Deus faz a árvore brotar, germinar, crescer, dar fruto, mas nós temos que cuidar
da árvore o tempo todo. Então o fruto é uma parceria, tá? O fruto crescer na nossa vida, nós temos que tomar decisões conscientes de crescer em amor, na alegria, na paz, na paciência, na amabilidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão e no domínio próprio. Prometo uma aula sobre fruto, para a gente dissecar o fruto do Espírito aqui nesse módulo. Mas por hora, eu quero parar por aqui e orar. Pai, em nome de Jesus, se alguém que está me ouvindo já se movia em dons, já se moveu em dons, mas deixou morrer, Pai, por uma intimidação, por uma acusação, alguém que não entendeu, alguém que disse que era demônio e eles acreditaram, ou achando que era coisa da cabeça, estava cheio de dúvidas, não teve ninguém para direcionar, não teve um líder, Pai apostólico, meu Deus, para poder aconselhar e abençoar e liberar e enviar o meu irmão, minha irmã, para se mover nos dons, Pai. Eu quero abençoá-los agora, Pai, no nome de Jesus. Eu digo que o dom seja reativado agora, em nome de Jesus. Espírito Santo vem, reativa o dom, Senhor Deus, que há nessa pessoa, que o Senhor já deu no nome de Jesus. Faz, meu Deus, a chama queimar de novo, Pai, para os enfermos serem curados, os demônios serem expulsos, a profecia fluir, palavras de conhecimento, de sabedoria, diversidade de línguas, interpretação, fé, milagres, em nome de Jesus. E se essa pessoa nunca recebeu, Pai, eu lhe peço que o Senhor venha agora, Jesus, e batize essa pessoa, Pai, com dons do Espírito Santo, seja ativado agora para o que for útil, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sejam ativados dons espirituais, dons motivacionais, que o coração de cada um queime agora, Pai, por uma solução, por algo a se fazer no reino, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, Pai, que venha um mover do Teu Espírito para motivar cada um dos meus irmãos na lista de Romanos 12. Se tem alguém aqui chamado, ó Pai, para os ministérios de Efésios 4, 11, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor confirme, que o Senhor chame, mas sem se preocupar, ó Pai, com títulos, cargos, Pai, que a dimensão do apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestral flua na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, e que, sobretudo, o fruto do Espírito, o Teu amor, com todas as suas manifestações, cresça no coração dos meus irmãos, Pai, mas que eles tenham a determinação de honrar o Senhor, de amar o Senhor, de viver para Ti, crucificando a carne e deixando, fazendo, se esforçando, orando, buscando, Pai, diante das circunstâncias adversas, Pai, exercitando, utilizando, se movendo no fruto do Espírito por uma decisão conjunta tua e dela. Pai, no nome de Jesus, que fruto do Espírito, o amor, seja a raiz, o fundamento, o alicerce de toda a manifestação dos dons do Senhor na vida desse amado irmão e irmã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gosto muito de ouvir seus testemunhos, tá? Vai lá no grupo do Telegram e conta lá o que Deus tem feito através do Estudando as Escrituras, o que Deus tem feito na sua vida. Conte lá o testemunho para a gente ser abençoado e edificado, tá? O Telegram tá lá para isso, para a gente ter essa comunicação mais rápida aqui na nossa plataforma, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.